Olá, seja super bem-vinda e super bem-vindo também ao mais um Tricotar. Você já sabe que toda segunda-feira às 8 da noite aqui na TV Santa Cecília é um programa inédito para você. E o tema do programa de hoje, eu vou receber uma educadora sexual e a gente vai falar sobre esse tema que tem tudo a ver com autoconhecimento, autonomia e prazer. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Estamos começando então mais um Tricotar. Já estou aqui com as minhas convidadas deste programa. Vou apresentar primeiro o time de tricoteiras. Daniela Tineu, terapeuta energética, espiritual, sócia proprietária de um espaço lindo que a Foi. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Vamos lá para mais um programa e hoje tá caliente. E já estava dando o que falar aqui nos bastidores, né, Dani? Já. Nem fala. Madame Retratos também faz parte do time de tricoteiras. Tá toda Barbie hoje, Madame? Já vim no clima bem seduzente, pink, roxo, bem maravilhosa. Seja bem-vinda. E a nossa convidada, eu falei que não ia falar o sobrenome dela, Natália Jankiewicz, que é educadora sexual ou sexóloga, como a gente preferir, tem uma carreira linda, jornalista, pós-graduada em educação sexual, já palestrou para mais de 4.000 pessoas em eventos corporativos e particulares, professora convidada em 4 especializações de sexualidade para médicos, psicólogos, terapeutas e educadores. Tem mais um monte de coisa aqui, mas eu não vou perder tempo porque eu quero conversar com essa mulher. Seja super bem-vinda. Muito obrigada. Eu sempre digo que ser convidada para falar sobre sexualidade é um grande prazer, é um prazer literal mesmo. Eu realmente acredito na sexualidade como uma força, uma energia, uma potência de vida. Então, obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente já estava falando aqui nos bastidores que já deu um rebuliço por conta de algumas coisas, mas eu falo, poxa, esse é um assunto que deveria ser tão mais falado, com menos tabu, né? Porque faz parte da vida de todo mundo, né, gente? Com certeza, estamos aqui por conta de uma relação sexual, né? Então somos todos seres sexuados, ainda que a gente nunca pratique sexo na vida, decida nascer e morrer sem nunca ter feito sexo, nós somos seres sexuais, porque seres sexuais significa ser um ser de desejos. A gente não fala que eu tô com tesão de comer um sorvete de chocolate, né? Ai, que tesão ir pra praia num dia de sol. Então é esse tesão que não só se restringe àquilo que acontece entre 4 paredes na cama, mas é essa energia de vida, né? Essa energia que nos faz pulsar, assim. Bem, meninas, quando vocês quiserem, tá? Perguntem também. Hoje é um bate-papo mais informativo ainda, mas eu vou começar fazendo uma pergunta, porque o nosso público é majoritariamente feminino. Somos um programa feito por mulheres, só com mulheres. E aí, a pergunta que é, homens fazem sexo e mulheres fazem amor? Que história é essa, Natália? Mais ou menos. O que acontece é que as pessoas têm uma ideia geral de que os homens, eles conseguem muito mais separar, né, o amor de sexo e que a mulher só vai fazer o sexo para se sentir amada e tal. Como se isso fosse alguma coisa inata, ou seja, como se a gente nascesse assim, né? E, na verdade, eu digo que é uma construção social, que é dizer para o menino, desde que ele é muito novo, né? A gente não tem aquela frase muito comum, segura suas cabritas que o meu bode tá solto, né? Eu odiava isso. Pois é, mas ela é muito simbólica, porque ela quer dizer, as mulheres vão ser reprimidas, enquanto os meninos vão ter o direito de explorar a sua sexualidade. Tanto sozinhos, né? Tanto no exercício de como é que é o meu corpo, o que é isso que eu tô sentindo, onde é que eu acho gostoso, né? Até de se relacionar com outras pessoas. Quando esse menino vai chegar na sua primeira relação sexual, ele não tem nojo do próprio corpo, coisa que acontece com as mulheres. Ele conhece o próprio corpo,
coisa que as mulheres não conhecem. Muitas vezes elas vão se apropriar do próprio corpo. Quando um namoradinho ou quando uma parceria sexual vai falar, é aqui que você gosta, que ela vai falar, gente, eu nunca olhei pra lá. É verdade. Eu não nomeio, você viu o que eu falei? Olhei pra lá, eu não nomeio a minha vulva. A gente vai dar nomes infantilizados, pepeca, periquita, né? Como é que a gente se refere? Para pra pensar como a gente se refere ao genital masculino. Então, os homens, eles são, não por natureza, mas eles são estimulados a ter essa sexualidade muito ativa, né, muito permitida, enquanto as mulheres vão sendo como se elas fossem colocadas num lugar romantizado, né? Então a gente diz pra mulher, não faça sexo, você tem que ser mulher para casar, você precisa se guardar, se valorizar. Culturalmente é muito, né? Exatamente. As diferenças são muito grandes, né? E é por isso que, aí sim, quando a gente vai para a vida adulta, é muito comum a gente ouvir, né, que as mulheres vão fazer o sexo, mesmo que uma mulher não tenha prazer na relação sexual, mesmo que uma mulher não chegue ao orgasmo, muitas vezes ela vai dizer para mim, Natália, mas tudo bem, valeu a pena, ele se satisfez, porque o sexo vira esse lugar de agradar o outro, de dar prazer para o outro. E eu nunca vi um único homem, então eu estudo sobre sexualidade desde 2011, nunca vi um homem falar para mim, não tive orgasmo nessa relação, mas foi bom, valeu a pena. Nunca. É muito diferente, né? No geral, e tem uma questão também, você vai falar um pouquinho melhor do que eu, que a questão de chegar ao orgasmo para a mulher é diferente, né, para o homem. Então, além de todas essas questões, acho que fisiológicas, né, tem sociais, também as questões sociais que são muito grandes, né? Antes da gente continuar aqui, eu vou pegar um gancho com a Daniela, que é terapeuta energética, espiritual, e você falou sobre energia. Como é que a gente vincula a energia do sexo com que energia que a gente pode vincular isso, Dani? A energia do sexo é a energia da criação, a energia da manifestação, né? Então, quando você quer manifestar qualquer coisa, você manifesta com a energia sexual, que é uma energia totalmente magnetizadora, né? E a energia sexual, ela tá em tudo. Então, às vezes, as pessoas que não conseguem criar coisas, que ela não consegue materializar, que ela não consegue ir pra vida, que ela não consegue fazer, falta energia sexual, que a gente fala assim, você tá sem libido, porque a gente atrela libido só a energia sexual do sexo, do ato. Mas a energia sexual é aquela que te dá vida, que te dá vitalidade. Então, a gente atende muitas pessoas sem vitalidade, sem energia, sem disposição, que falta energia sexual. E principalmente mulheres, né? Porque tem toda essa questão da repressão, de questões sexuais, e isso reflete na sua vida profissional, reflete nos seus relacionamentos, reflete em várias áreas, né? A Organização Mundial de Saúde coloca o bem-estar sexual como quarto pilar para a qualidade de vida. Quarto pilar para a qualidade de vida. Então, isso que ela está falando dessa energia é perfeito, porque a gente vai, por exemplo, relacionar a sexualidade à depressão no sentido de quando você não tem nenhum interesse, nenhuma energia sexual por nada, isso tanto pode ser um fator que vai alimentar uma depressão, quanto quem está deprimido raramente tem vontade de fazer sexo. Sim. E raramente tem vontade de, por exemplo, se tocar e tal. Então, essa energia fica ali parada. E uma outra coisa que a gente já tem dados científicos mostrando que depois de um orgasmo, tanto homens quanto mulheres liberam uma energia criativa muito grande, né? Sim. Então, são capazes de finalizar um trabalho, de ter uma super ideia, então, especialmente as mulheres. Então, quando a gente começa a movimentar essa energia, mesmo que sozinha, porque você não precisa ter uma parceria, né, sexual, mesmo sozinha, você tem esse efeito muito benéfico para a pele, para o cabelo, para tudo. Então, a dica é tipo um café da manhã. Todo dia tem que ter. O ideal, mais ali meio um pouquinho o ideal seria mesmo liberar que a gente essa energia sexual. Exatamente. Anotado. Mas vamos lá. No geral, a gente sabe que eu não sei em números, mas as mulheres têm uma dificuldade maior para chegar ao orgasmo. Isso é comprovado, Natália? Isso é comprovado. A gente tem as pesquisas mais recentes aqui no Brasil vão dizer que 55% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo no sexo. Quer dizer, mais da metade. Quando a gente fala em dificuldade de chegar ao orgasmo, o orgasmo tem a ver com a relação sexual? Ou as mulheres relatam isso também? Nesse caso nessa pesquisa, né, sim, mais da metade tem dificuldade de chegar ao orgasmo no sexo, né? Mas, quando é perguntado para elas se elas têm dificuldade de chegar durante a masturbação sozinhas, a resposta quase sempre é não. Olha, que interessante. Aí o que acontece? Por que, então, que a presença de outra pessoa, ao invés de me ajudar, está me atrapalhando, né? Nós somos socializadas para
cuidarmos dos outros, para agradarmos os outros, né? E a gente sempre se coloca em segundo, terceiro, 10º lugar. Então, quando você está numa relação com alguém, as mulheres, muitas vezes, elas estão focadas em, será que nessa posição eu estou bonita e gostosa aos olhos do outro? Será que nessa posição o outro está tendo prazer? Ela muito pouco pensa nela, se coloca nesse lugar, tá? Olha, que interessante. Então, essa é a primeira coisa que distrai. A segunda coisa é que tem um lance de uma performance, uma expectativa de performance, isso os homens também têm, que é assim, a gente foi educado na falta de uma boa educação sexual nas escolas, em casa, nós fomos educados pela pornografia. E a pornografia é um grande teatro. Eu sempre brinco que se você fosse ensinar um adolescente a andar de carro, a entender as leis do trânsito, você ia botar ele para assistir Velozes e Furiosos? Não, né? Nós não aprendemos a fazer sexo, ninguém falou com a gente sobre sexo, a gente vai lá ver uma cena explícita em que tem uma série de coisas deturpadas, as mulheres numa posição muito submissa, muitas vezes com violência, homens com corpos que não são reais, com tamanhos que não são reais, né? Mas a gente entende aquilo como referência e vai passar uma vida inteira adulta tentando atingir essa meta, essa expectativa. Comparando com aquela imagem. Comparando, gerando frustração. Então, eu não sou boa de cama porque eu não faço aquilo. Mas quem disse que tem que fazer? Quem disse que é bom? É só porque você viu no filme, enfim, ou numa revista e tal. Então, tem essa expectativa toda. Quando a mulher está sozinha, ela consegue se concentrar mais no próprio corpo, explorar o próprio corpo. Eu não sou obrigada, né, a explicar para ninguém como eu gosto. Outra coisa, muitas vezes a mulher quer explicar como ela gosta, mas lembra que em primeiro lugar, ela é feita para agradar. Então, putz, se eu disser que esse sexo oral não tá bom, ele vai ficar ofendido, então eu não vou dizer, eu vou fingir. E quando eu tô sozinha, eu tô mais conectada comigo, né? E assim, tira um pouco desses pudores, eu posso fantasiar com o que eu quiser. Não precisa performar, né? Ela eu pode não ser ela mesma. Eu não preciso performar, eu posso ser eu mesma e fantasiar com o que eu quiser. Porque às vezes é até a presença do outro que me distrai. Porque olha só, às vezes eu tô ali com esse outro que já é um parceiro que tá descuidado, sabe? Ou já é um parceiro muito também, ou né? já é um parceiro que me remete a uma situação, por exemplo, hoje ele tratou mal nossos filhos no café da manhã. Quando eu fantasio, eu tô sozinha, eu penso no que eu quiser, eu crio um cenário ideal. É verdade. Né? Então, e isso é cultural. Se as mulheres, desde pequenas, foram afastadas da sexualidade, ao contrário dos meninos, não foram estimuladas a se masturbar, ter orgasmos, etc., como é que a gente pode esperar que uma mulher seja bem resolvida na vida adulta se a vida inteira dela ela foi castrada? Eu acho que a gente já temos bastante avanço, né? Hoje em dia, acho que, sei lá, a época da minha mãe eram assuntos que jamais isso viria à tona num programa de TV, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, né? Mas aí a gente está falando de autoconhecimento. Como é que o autoconhecimento pode ajudar as mulheres a encontrarem aí esse prazer mais... Quando eu falo de autoconhecimento, eu gosto da ideia de você se apropriar e ser protagonista. Porque se você vai pro sexo, pro prazer do outro, você não está protagonizando, você é coadjuvante. Você é uma mera coadjuvante. Então, quando você passa a se conhecer e percebe, porque olha só, se a vida inteira eu tive que me guardar, eu chego na primeira relação sexual, eu não conheço o meu corpo, é o outro que vai dizer o que fazer, é o outro que vai saber o que fazer com o meu corpo, eu tô ali como uma planta, né? Eu não tenho autonomia, não tenho liberdade. Não faço parte ali, né? Exato. Né? É o outro que vai me dizer como que vai acontecer aqui comigo. É muito diferente de quando você já tem uma autonomia e você vai na sua vida adulta, por exemplo, se relacionar casualmente com alguém, por exemplo, e você em determinada situação fala, já sei, se eu virar desse jeito, nessa posição, vai friccionar melhor aqui, ou eu vou pôr minha mão ali, ou eu vou pedir para fazer tal coisa. Nesse sentido, eu me conheço e eu tenho autonomia para chegar e dizer como é que eu alcanço o meu prazer. Porque o outro também não é obrigado a saber, né? Sim. Às vezes, eu sempre falo assim, né? Vamos supor, a gente pode ter tido o mesmo namorado em épocas diferentes. Ele vai, vamos dizer que eu sou a quarta, né? Então, ele vai chegar até mim com a perspectiva de outras 3 mulheres que gostavam desse ou daquele jeito. E ele chega em mim supondo que se ele fizer isso vai dar certo. Ele não tem bola de cristal, então se eu não disser pra ele, colega, ele tá lá, vamos supor, fazendo uma coisa de um jeito super forte, né, super intenso, e eu sou uma pessoa que curte um lance mais delicado, se eu não comunicar, essa criatura não tem como saber.
Se eu não comunicar com a minha voz, com o meu corpo, com a minha expressão, a minha linguagem corporal, ele não tem como saber. Maravilha. Só que a gente não fala por medo de ofender, de magoar e tudo. Porque não foi acostumada a isso, né? Não é Vamos para um intervalo, um break rapidinho e a gente já volta, porque o assunto, o programa hoje, ó, todos são incríveis, mas esse aqui tá dando o que falar. Vamos lá. Já estamos de volta aqui com o Tricotá de hoje. Daniela Tineu, Madame Retratos presentes aqui. Também a nossa convidada que é Natália. Natália, eu vou começar esse segundo bloco apresentando uma vulva. Que você trouxe para a gente poder... Esse aqui é meu material educativo. Eu acho que ela foi tão castrada, né? Nós tivemos tanta dificuldade de alguém que olhasse para nossa vulva sem pudor e pudesse explicar. Então aqui, gente, para você ter ideia... E ela combina com o nosso cenário, combina, gente. Não, é graça. Olha só, o que eu ia dizer é que, para começar, a gente diz que, assim, popularmente, que isso aqui é uma vagina. Isso não é uma vagina, é uma vulva. Vagina é só esse orifício aqui, por onde sai a menstruação, por onde sai o bebê e por onde acontece a penetração, tá? A gente não chama mais isso aqui de grandes lábios e pequenos lábios. Olha, isso a gente chama de lábios externos e lábios internos, porque a maioria da população aí vai ter esses lábios internos maiores. Se o nome dele for pequenos lábios e o meu é maior, eu vou achar que tem alguma coisa errada comigo. Tá. E, enfim, posso ter uma vontade de fazer procedimentos desnecessários, procedimentos estéticos, tá? Aí a gente vai ter o clitóris. Esse é o órgão sexual que é responsável por todos os orgasmos aí, tá? Das mulheres. Eu já vou mostrar como ele é por dentro. As pessoas estão balançando a cabeça aqui, ó, no estúdio. As pesquisas vão mostrar, vão dizer que 85% das mulheres só chegará ao orgasmo se tiver algum estímulo aqui, tá? Não pela penetração. Aqui, essa bolinha que vocês estão vendo é a uretra, por onde sai, né, a urina. Recentemente, aí, no BBB... A menina perguntou se verdade, o OB, quando estava lá, como é que fazia xixi. Quer dizer, a gente chega à vida adulta sem conhecer a própria vulva. E aí, o grande... Gente, ela se desmonta toda. Ela se desmonta, gente. Isso aqui é para mostrar para vocês, ó, que o clitóris, ele não é só essa pontinha que a gente toca externamente. Ele percorre aqui atrás dos lábios, tá? E esse órgão tem 10 mil terminações nervosas, é mais do que o dobro do que um pênis inteiro. Então aqui tá toda a nossa potência de prazer. Ele fica naquela parte de trás. Ele fica na parte de trás, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então esse canal vermelho é o canal vaginal, aqui é o canal da uretra e aqui tá o clitóris. E o que acontece? Quando rola algum tipo de penetração aqui, com dedos, pênis ou vibradores, o início dele é mais prazeroso para nós. Por quê? Porque ele está passando no meio dos braços do clitóris. Aqui pro fundo, gente, eu sempre brinco nas palestras com os homens, onde é o lugar que estimulado continuamente leva as mulheres ao orgasmo. Muitos falam lá no fundo, eu falo o esôfago onde, né? Não, querido, aqui quanto mais fundo você vai, menos terminações nervosas você tem, portanto menos sensibilidade. Tá? E também aquela coisa de que tamanho não vai Exatamente. Influenciar, acho pois que também é grande... os meninos, os homens chegam à vida adulta muito, eu já tenho de muitos homens hipercomplexados com o tamanho do pênis, né? E quando eles descobrem esses dados, que são dados da estrutura anatômica mesmo da gente, eles relaxam e entendem que, assim, eu sempre digo que mais do que o pênis em si, é importante o que está ao redor do pênis, né? O ser humano que está ali. Sim, o que ele vai fazer com aquele instrumento e sempre lembrar que ele tem 10 dedos ou tem alguns dedos e língua e tudo mais, né? A gente não precisa necessariamente de um pênis para ter prazer. E por isso que é tão importante o autoconhecimento também, né, Natália? Exatamente. Fala, madame. Sobre a questão da estrutura, né? Quando Madame, você ela falou tá falando sobre... de um jeito assim tão sério. Eu adorei, eu não sabia essa questão que tinha mudado a nomenclatura, achei incrível. E isso também, por autoconhecimento, algumas mulheres acham que os lábios inferiores, por ter uma proporção maior, né, às vezes se sentem inseguras com a própria anatomia. E isso pode prejudicar muito na hora de uma
uma relação com o parceiro, né? Parceiro, enfim. Perfeito, completamente. O Brasil é campeão mundial nessa cirurgia que se chama ninfoplastia, que vai cortar os lábios aqui, os lábios internos. É uma cirurgia que tem indicação, quando o lábio é muito grande, esse lábio interno, pode machucar até de usar uma calça jeans, tá? Mas a maioria das pessoas que procuram essa cirurgia é por questões estéticas. É porque a gente quer ter uma vulva da Barbie, uma vulva, né, toda simétrica, rosinha, sem pelos, e as pessoas não são assim, né? Nós temos narizes diferentes, nós temos vulvas diferentes também. E isso que você falou, a gente tem um termo hoje em dia que se chama autoestima genital. Se você não está bem com a sua autoestima, com a sua vulva, como é que você vai botar ela para jogo ali? Como é que você vai deixar alguém chegar tão próximo dela, talvez até num sexo oral, se você tem vergonha dela, né? Seja por causa do formato, seja por causa do cheiro, do gosto, etc. Então, é perfeito. E é por isso que eu apoio tanto essa nova nomenclatura, né? Dizer pequenos lábios, e aí você tem aquele lábio maior que parece uma asa de borboleta, digamos assim, você vai falar, gente, isso não é normal. Não né? é pequeno, né? Não é normal. Exato. Que interessante, eu tô adorando. Daniela Tineu tá ali só pensando. Vamos falar sobre libido, então? Vamos. O que a gente pode falar de libido? É uma questão que eu acho que todas as mulheres já tiveram alguma questão relacionada a libido ou uma autocobrança. É diferente para o homem e para a mulher? Pode ser diferente, de maneira geral é diferente. Eu acho que falar de libido é falar da maior queixa dos consultórios ginecológicos, tá? Os ginecologistas, eles me falam, eu não aguento mais, toda paciente que entra aqui reclama, doutora, o que eu faço? Eu não tenho mais aquele tesão pelo meu parceiro, pela minha parceira, etc. E aí, geralmente, as pessoas associam muito ao fisiológico, né? Então, vamos pedir um exame de sangue e ver como é que tá essa testosterona. Gente, a testosterona, ela é um hormônio que realmente tem essa ligação com esse desejo, mas ela é um fator. A nossa libido, o nosso desejo, ele é multifatorial. Você pode estar com a testosterona bombando, super em dia. Se você tem uma autoestima genital ruim, se você tem uma relação que não tem comunicação, que vocês não estão se dando bem, se você está vivendo um processo de luto, um processo de dificuldade financeira, um puerpério, a nossa vida nos invade também na nossa sexualidade, né? Então, é muito importante, eu gosto de pensar a libido como que tem esse aspecto biológico do hormônio, né? Então, vai ser mais difícil, de fato, na menopausa, enquanto você estiver amamentando. A questão hormonal influencia, né? Mas a gente precisa pensar, como é que está o psicológico dessa pessoa, o psicológico dessa mulher? Ela se sente ativa, ela tem uma vida social, ela está bem integrada com essa parceria, ela se sente realizada profissionalmente, enfim. Ela tem traumas de infância ou não tem? Esse sexo para ela é um sexo doloroso? Ela sente dor? Ela só faz para agradar o outro? Ela nunca se coloca do jeito como ela gosta? E aí você vai ter uma outra questão que é super importante que as pessoas ignoram, que é, gente, aquele desejo, eu tô há 18 anos junto, né, com o meu marido. Aquele desejo que a gente sente, aquele fogo, aquele frio na barriga, isso dura, segundo a ciência, entre 1 ano e meio e 2 anos. Depois acaba, a paixão acaba. E aí pode se transformar em amor, numa relação estável. O que acontece conosco é simplesmente uma coisa chamada desejo responsivo, ou seja, eu nem tô tão afim de, nem tô pensando em sexo, nem tô tão afim de pensar em sexo, mas, de repente, eu tô lá vendo TV, meu marido chegou perto de mim, começou a me dar um cheiro, falou que eu tava muito gostosa nessa camisolinha, começou a passar a mão ali na minha barriga, no meu peito, aí, opa, meu desejo apareceu. Quer dizer, muitas vezes o sexo já está até acontecendo, você tá recebendo um sexo oral, você tá recebendo, né, uma mão aqui, uma mão ali, e aí você vai ficar com vontade de fazer sexo. E isso é normal. O que acontece é que a gente entra nesse modo de assim, não quero, não tô pensando, então tipo, sai daqui e não se permite. Tá. E mais ainda, por que é diferente entre homens e mulheres? Porque veja só, se nós não temos o hábito de nos tocarmos, de nos masturbarmos, tá? Ao contrário dos homens, o homem toda vez, assim como nós, mas toda vez que um homem se masturba, e aqui no Brasil, em média, isso acontece 3 vezes por semana, estando ou não no relacionamento, a hora que esse homem se masturba, ele tem uma descarga de substâncias de muito prazer e o corpo dele vai querer de novo essa sensação. Então, ele vai começar a pensar mais em sexo. E ele recebe nos grupos de WhatsApp dele um monte de estímulos ali, enquanto a gente tá olhando o quê? Maquiagem, look do dia, não é? Filho. A gente tem uma carga mental muito maior do que eles, de cuidado da casa, de cuidado dos filhos, de cuidado dos nossos pais. Então, eles estão o tempo todo sendo lembrados de que sexo existe,
de que sexo pode ser uma coisa boa no meu corpo e eu tenho um registro fisiológico de, gente, que delícia isso, eu quero de novo. O que é bom eu quero repetir, né? O que é bom eu quero repetir. Então, como é que a gente faz para ter essa libido deles? Bom, eu vou primeiro começar a entender como é que eu estou em relação ao meu corpo, como é que eu estou, fazer essa revisão, como é que eu estou em relação à minha vida, ao meu psicológico. Eu vou começar a ouvir áudios eróticos, ler contos eróticos, eu vou fazer um exercício de me masturbar, eu vou começar a construir uma comunicação sexual melhor para eu dizer como eu gosto, para eu ter mais prazer no sexo e querer voltar para esse lugar de sexo. Então, é uma coisa que você arregaça a manga, assume o protagonismo do seu corpo, da sua libido e vai. A gente investe em tudo que a gente quer melhorar na nossa vida. A gente investe. Por que eu não vou investir na minha vida sexual? A gente cuida de várias áreas da nossa saúde, né? Mas a saúde sexual, ela ainda é um tabu. Saúde sexual. E eu acho que você acredita, exatamente. Você acredita então que, tirando a questão hormonal, a saúde sexual ela começa na nossa mente? Total. O órgão sexual mais importante do nosso corpo é a nossa mente. Sim. Daniela, tem terapia para isso? Sim, sim. Inclusive, tem muita gente que chega que, não tenho prazer e tal, mas às vezes a pessoa coloca tanta energia de criação nos seus projetos que ela chega em casa, ela tá cansada. E não é porque ela não se interessa pelo parceiro, né? Ou pelo parceiro não se interessa por ela. É porque ela colocou aquela energia e aí ela gastou a energia sexual dela e ela não tem vontade, né? E aí, às vezes, a pessoa que tem autoestima baixa ou que não se conhece acha que tem alguma coisa errada, aí ele não quer, ele não me procura. E não é nada disso, a pessoa tá colocando uma carga, isso né? Que você falou é muito bom, porque não é coincidência que muitos casais, quando saem de férias e vão para um outro lugar, você tira essa energia que estava sendo deslocada para o trabalho, tira as obrigações e o espaço doméstico, que às vezes é muito broxante também, né? E aí você se permite... Reacende a chama da paixão. Deixa eu ver aqui quando eu tenho férias. Não, a gente está caminhando para o finalzinho. Natália já está convidadíssima para voltar, que tem muito assunto. Mas dica para mulher, já que o programa é para mulher que pensa em melhorar, o que você poderia dar uma dica prática, assim? Para melhorar a vida sexual? Vida sexual, Antes de você querer fazer qualquer coisa para agradar o seu parceiro, pense em se agradar. Então, o meu prazer é o meu prazer. Eu posso compartilhar com o outro, mas ele é seu. A potência está em você, no seu corpo. Então, descubra primeiro como movimentar essa energia sozinha em você, que naturalmente ela vai transbordar e o outro também vai ser beneficiado. Falei para vocês que hoje ia ser o programa. Vou fazer uns agradecimentos e já volto aqui com vocês. Etiqueta 013, que está sempre me vestindo aqui no Tricotá. Agradecer também a Festa Escova Santos Canal 6, fica ali na Rua Guaiaó, sempre cuida do meu cabelo, da minha maquiagem, minha produção aqui para o Tricotá. E Alice Salazar, que fica ali no Shopping Balneário, cuidando da beleza e da make das tricoteiras. Mais um agradecimento especial também à nossa patrocinadora, que é Yang Santos, que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui também, que é uma marca de lingerie para as mulheres, lingerie funcional, que une beleza, conforto e também bem-estar. Então, voltando aqui para as minhas convidadas, Dani, convida aí, fala sobre as suas terapias, como as suas terapias podem ajudar aí no desempenho sexual. Pode ajudar e muito. Inclusive, dá para você, na energia sexual, fazer grandes manifestações na hora do orgasmo, né? Tem toda uma coisa aí que você consegue manifestar. Conta isso, Daniela. Seus como sonhos, é que é? Na hora que você tá lá e você vai fazer aquela explosão no orgasmo, você coloca a sua meta e seu objetivo. Você tá fazendo uma grande magia. Para manifestar. Precisa aprender isso. Obrigada, Dani. Madame Retratos, gostou do programa de hoje? Eu amei, ficaria mais 1 hora aqui. Sim. Mas como falamos sobre experiência sexual e aprendemos muito, eu queria deixar um convite. Para quem não sabe, sou palestrante, falo sobre posicionamento de imagem e marca pessoal. E dia 19 de agosto vai acontecer uma aula especial para quem tem um negócio, para empreendedora, sobre experiência do cliente. Então, vai ser uma aula prática deliciosa e eu espero vocês. Está aqui o meu super convite. Eu estarei lá, com certeza. Para quem quiser participar e se inscrever, nas minhas redes sociais, Madame Retratos.
Obrigada, estarei lá com certeza. Natália, um prazer te conhecer. Quero que você volte, sim. Volto, vai ter segundo date. Porque é um assunto muito importante, né? Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada meninas, foi um prazer conhecê-las. Quero só convidar então para vocês seguirem lá o @pimentaria, em que eu falo sobre diversos aspectos da sexualidade e aí você também consegue acessar o meu perfil pessoal. Até semana que vem com muito mais Tricotar. Vamos dar um tchau geral lá na câmera.